Bem-vindo ao Congresso de Consultores. Nós estamos aqui hoje com o Dino. Dino, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pela oportunidade. Estar participando aqui desse nosso evento. É um prazer. Dino, você é um dos consultores mais respeitados e admirados do Brasil, né? Um dos primeiros livros que eu li de consultoria foi o seu primeiro livro. Ah, é? Foi o livro azul? O livro azul. O livro azul, é. O livro azul foi a origem de tudo. Acho que quando eu pensei lá atrás, né? Tem quantos anos esse livro? Esse livro deve ter uns 15, 16 anos, o primeiro livro. Acho que lá atrás, quando eu comecei a pensar em fazer consultoria, se não me engano, o seu livro foi o primeiro livro. Então foi interessante isso. Que eu li, né? Então, assim, é um grande prazer realmente estar com você aqui hoje, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Dessa uma introdução para quem está assistindo a gente, da sua história, como é que você caiu nessa vida de consultor, né? Como é que você chegou até a consultoria? Olha, eu sou formado em engenharia, trabalhei em 2 ou 3 multinacionais antes de me tornar consultor. Sim. E em 86, a Coopers & Lybrand, que hoje é a PricewaterhouseCoopers, começou a atividade de consultoria aqui no Brasil. E aí contrataram um diretor, quer dizer, colocaram uma vaga no mercado de um diretor para fazer o startup dessa consultoria aqui no Brasil. Ele já tinha uma auditoria? Tinha auditoria, e queria iniciar. Tinha uma quantidade enorme de clientes e os clientes estavam começando a pedir conselhos, né, pedir pequenos projetos, e os auditores estavam começando a fazer isso. E a Coopers brecou e disse, não, espera um pouquinho, o trabalho de auditor é uma coisa, o trabalho de consultor é outra bem diferente. E aí abriram essa vaga. E eu fui contratado depois de um processo, como em toda multinacional, de processo demorado, complexo e cheio de entrevistas, mas eu acabei sendo contratado para fazer o startup da consultoria aqui no Brasil, da Coopers & Lybrand. Sim. Aí eu estive no exterior, fui treinado, fui... Você foi treinado seguindo a metodologia que eles utilizavam lá, né? Eu fui adestrado, né, para ser consultor, né, e fazer justamente a transformação de executivo, nessa transição até mental e comportamental, né, além da técnica, né, de ser executivo para ser consultor, né. E aí comecei a consultoria aqui no Brasil e a gente adotou uma fórmula diferente, porque a fórmula de vender consultoria em países de cultura anglo-saxônica é de uma maneira, e a maneira de vender consultoria em países de cultura latino-americana, né, como o Brasil e muitos outros países, é diferente. Então eu parti para um caminho mais heterodoxo aqui e deu tão certo que no segundo ano nós ganhamos o prêmio mundial da empresa que mais vendeu no segundo ano. Nossa, o que você fazia de diferente aqui? Fundamentalmente, uma frase curta, a gente não vendeu consultoria, a gente foi comprado. Agora, a gente foi comprado porque a gente colocou o nosso produto e o nosso know-how na vitrine. Entenda-se, a gente saiu muito na imprensa, a gente fez vários seminários, cursos, escrevemos artigos, quer dizer, colocamos na vitrine o que a gente sabia fazer na época. Você começou a promover atividades gratuitas, né? Atividades gratuitas, a maior parte delas, eventos, né? E a mídia, uma coisa puxa a outra, porque no evento a mídia foi convidada, então a mídia escreveu sobre isso, convidaram a gente para fazer uma outra palestra numa entidade de classe, e nós ficamos o tempo inteiro muito em evidência, né? E por estar em evidência, o mercado começou a procurar a gente, as empresas começaram a ligar para a gente e pedir para a gente fazer uma visita técnica, e assim que surgiram as primeiras grandes vendas. Nossa, né? E foram vendas importantes, e assim eu descobri que, né, o método é um pouco diferente. Eu vejo assim, então você foi o pioneiro do que a gente chama hoje de marketing de conteúdo, né? Isso, exatamente. Hoje tem um nome bonito para isso, na época chamava assim, quem não aparece não vende, né? Ou consultoria não se vende, consultoria tem que ser comprado. Né? Em palavras mais simplórias, mas no fundo é isso. Né? Verdade. E aí a Coopers viu que esse modelo funcionava, e eu passei a fazer isso em outros países, que parti para uma carreira internacional dentro da Coopers e fazer o startup em diversos países da América Latina, até que a Coopers percebeu que essa maneira de fazer funciona bem também em países de cultura latina na Europa. Então eu fui fazer o startup em Portugal, na Espanha e na Itália, né, que são países iguais aos nossos do ponto de vista cultural. Né? Mais avançados, europeus e tudo, mas em termos de comportamento muito parecidos.
Aí você começou então a formar consultores da empresa em outros lugares do mundo, ensinando a fazer aquilo que você tinha feito com muito sucesso aqui no Brasil. Então o meu métier acabou sendo dirigir a empresa do Brasil, já tinha então uma equipe bastante bem montada aqui no Brasil. Sim. E fazer o startup aí pelo mundo afora, né? Então me tornei justamente um iniciador de consultorias, um formador de consultores, né? Um instrutor de consultores, um coach de consultores. Na época a palavra coach também não existia, mas o que eu fazia no fundo era coaching das equipes de consultoria pelo mundo, né? E me fala uma coisa, assim, enfim, você saiu de lá e foi ser um consultor independente, né? Como é que foi essa transição? Essa transição... Por que largar uma carreira de tanto sucesso, que tem então uma gente vai ser muito bem remunerado, inclusive, né? Uma vida que muitas pessoas gostariam de ter, né? Que você fala assim, não, eu estou viajando o mundo inteiro, tem gente que... tem muita gente que de repente sonha até com uma carreira dessa, né? O que faz um homem numa posição dessa, que está bem sucedido, acredito que realizado até certo ponto, né? Sair tudo e vir para e enfrentar uma carreira de consultoria solo? À medida que a gente vai subindo na carreira e vai tendo mais clientes e mais demanda, enfim, a demanda pessoal sobre a demanda da empresa, do mercado, sobre a gente começa a crescer muito, né? A gente começa a ter dias que não são dias de 8 horas, são dias de 30 horas, né? Tirando a brincadeira de lado, porque isso todo mundo diz, mas são efetivamente dias de 15, 16, 17 horas de trabalho, entre ir para o aeroporto, voltar do aeroporto e preparar a palestra no dia seguinte, preparar a proposta e tal. E como empregado, né? Quer dizer, eu era sócio da Coopers nessa altura, né? Mas a gente trabalha numa corporação, né? Isso, para quem está nos ouvindo, sabe bem como é que é, né? Trabalhar numa corporação, ganha-se muito bem, mas a gente precisa vender a alma junto também, né? Isso significa que os horários são todos fixados pela empresa, e eu não vou dizer que a empresa esteja errada, é um modelo de vida, é um modelo de vida. Mas chegou num ponto em que eu achei que a felicidade não está só na conta bancária, a felicidade também está em outras questões, né? E olhando um pouco para a vida como um todo, eu tomei em algum momento da minha vida a decisão de me tornar um consultor independente. Nesse meio tempo, eu ainda me licenciei da Coopers e fui presidente do Inmetro por 1 ano e meio, então trabalhei no governo, fui cliente de consultores, né? Às vezes brinco, eu fui também vítima de consultores, né? Cliente de consultores, né? E aí, com toda essa bagagem, experiência diversificada, eu cheguei num ponto da vida em que eu achei que uma carreira independente e, portanto, ser dono da minha vida, da agenda minha, dos horários, né? Era interessante. E eu tinha já uma certa notabilidade, vamos dizer, no mercado, então me deu segurança de partir para uma carreira solo. E eu tinha alguns clientes que me disseram, olha, se você vier aqui propor o trabalho pela empresa, a gente não quer ficar muito caro e tal, mas se você vier fazer o trabalho, independente, você pode começar no dia seguinte aqui, que nós estamos precisando da sua especialidade. E aí eu parti para uma carreira solo, já com 2 clientes na mão, né? E depois então as coisas começaram a andar, que foi um pedaço da minha atividade de hoje, que é projetos, né? Fazer projetos de consultoria como os que nos estão ouvindo agora. Né? Você falou uma coisa interessante, né? Porque a gente conversava há pouco, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses papéis que o consultor pode exercer, né? Porque tem gente que acha que consultor só dá treinamento, só executar alguma coisa temporariamente, né? E você tem uma visão muito interessante sobre o que você passa um pouco disso, né? Quais são os papéis que alguém que está ou iniciando a carreira, ou já está, de repente, exercendo um desses papéis, mas não sabe que poderia exercer, ou não sabe pelo menos como poderia exercer outros papéis, que você passa um pouco sobre isso. Olha, os consultores podem ocupar, ou podem desenvolver trabalho de umas 9 maneiras diferentes. Tem 2 consultores americanos, um chama Kiel e outro chama Meledon, que até colocaram isso numa matriz, né? O grau de responsabilidade do consultor por resultado diretamente, quer dizer, quanto que ele coloca mais ou menos a mão na massa. Sim. E quanto que ele desenvolve o cliente. Qual é no outro eixo, se colocar isso em 2 eixos,
quanto que ele é responsável por desenvolver o cliente, trazer conhecimentos novos para o cliente, né, em contraposição a sentar e simplesmente executar um trabalho. Eles desenvolveram vários papéis, para não falar de todos eles, mas os papéis mais importantes. Um deles é o consultor que executa diretamente o trabalho, quer dizer, o consultor que chega no projeto, ele não dá grandes conselhos, não treina ninguém, ele vai lá, entende o problema, senta e resolve. Né? É um consultor especialista. É um especialista. Especialista. Executor. Né? Ele tem um começo, meio e fim, recebe seu honorário e vai embora. Deve ser muito indicado para pessoas que têm uma experiência uma expertise muito grande, alguma área. Muito técnicos. Muito técnico. É justamente o papel deles. Né? Okay. Depois tem um outro tipo de papel, que é o papel de instrução, por exemplo. Então, são consultores, são especialistas, são profissionais que atuam como consultores, porém, o papel deles é muito mais de facilitador em grupos de trabalho, ou de um instrutor, quer dizer, consultores que vivem basicamente de instruir, dar aulas, né? E formador de multiplicadores, que é um estágio além. Quer dizer, além de ele conhecer bem o assunto, ele precisa saber treinar multiplicadores numa empresa de grande porte, por exemplo, que está treinando hoje 25 multiplicadores de um novo conceito, de um sistema novo, e que vão, por sua vez, treinar 850 ou 1000 pessoas. Ele precisa ser muito bom no assunto e muito bom em transmitir a esses multiplicadores como que eles vão treinar. Isso é um desafio, né? Porque às vezes a pessoa ela tem um conhecimento, até tem aquele conhecimento, mas ela não é bom de fazer isso, não é boa de fazer essa passagem, né? Tem gente que está nos ouvindo que nasceu para isso. Quer dizer, adora fazer treinamento, adora estar falando em público, se comunica bem. E tem gente que está nos ouvindo que com certeza tem um horror, né, de falar para 2 pessoas, quanto mais para 10, então para 50 seria um pavor total. Então não é a praia dele são outros papéis. Né? Um outro papel é o papel de parceiro, segundo a denominação que está no meu livro, nos meus cursos também eu uso muito essa expressão, é o consultor parceiro. É aquele consultor que está frequentemente numa determinada empresa e participa de várias frentes, algumas frentes no sentido mais operacional, algumas mais aconselhando, mas é o consultor que praticamente já faz até parte algumas pessoas até acham que ele faz parte do quadro da empresa, porque ele está lá 3 dias por semana, 4 dias por semana, envolvido em muitas coisas. É uma espécie de assessor de alguém da alta direção? Pode ser, ou de um departamento qualquer. O contraponto, quer dizer, o ponto a favor é que para o consultor facilita muito a vida, porque ele não tem que atender vários clientes, ele está concentrado num cliente só. O que é exatamente um risco para o consultor e para a empresa. Porque um consultor que está só numa empresa, ou está só em 2 empresas o tempo inteiro, primeiro que perde essa visão de mercado, que é uma grande vantagem que o consultor traz para uma empresa. De trazer uma visão diversificada. Né? Quando vem para a empresa, traz uma visão de vários lugares diferentes, porque durante a semana ele passa em vários lugares diferentes. Se ele está na mesma empresa, ele começa a ficar muito bitolado naquele assunto. Verdade. E para ele é um risco, porque se a empresa decidir baixar um pouco as horas, ou reduzir o projeto, até parar o projeto, por a ação da consultoria por alguns meses, ele tem todo o trabalho dele concentrado num lugar só. Ele se acomodou ali, né? Isso não é uma coisa boa. Se acomodou, ele não tem nada plantado numa situação dessas que acontece com frequência. E é uma coisa que deve conflitar um pouco, né? Porque ao mesmo tempo em que a pessoa tende a querer algo que seja fixo, estável de alguma forma, você tem um contrato que dá uma garantia, o cliente paga X reais por mês, me garante. Ao mesmo tempo, se ele se acomodar nisso, ele corre o risco de hora que a vaquinha morrer ali, né? O contraponto, a maneira de contornar isso é trabalhar, que é um outro papel, que é o papel de assessor. Então, assim, ele tem uma frequência planejada já na empresa, mas não é essa frequência do parceiro, que está lá muito frequentemente. Ele tem X horas por semana, ou X dias por mês, que ele está numa determinada empresa. Né? Assim como ele tem esses mesmos X dias em 2, 3, 4 outras empresas, que é o melhor dos mundos. Que é começar o dia primeiro, né, sabendo que você tem 8, 9, 10 dias já compromissados com diferentes clientes. Né? Isso te traz uma receita, que de preferência é uma receita que te cubra todo o custo fixo que você tem como consultor, como consultoria, ou como uma consultoria independente, ou como uma empresa pequena de consultoria. Entendi, né? Entendi. E tem mais algum papel que você acha que vale a pena a gente falar? E tem o papel que a gente pode talvez chamar de conselheiro, que ou é um conselheiro informal da alta direção ou da gerência de determinados departamentos,
né? O papel dele não é executar, o papel dele justamente é de trazer ideias de fora o tempo inteiro, questionar ideias que a empresa tenha, mas no papel de conselheiro informal, como eu disse, e tem muitos consultores que partem depois de algum tempo e com bagagem para isso, para conselho de administração, né? Existem muitas empresas que procuram incorporar nos seus conselhos de administração um consultor. Por quê? Porque o consultor traz uma visão muito diversificada. Sim, faz sentido, e eu já tive 3 vezes um papel desses, né, onde uma empresa me convidou para participar do conselho de administração pela visão ampla de mercado que então na época eu tinha, né, numa determinada área de atuação desse grupo empresarial. Entendi. Né, que pode ser uma evolução interessante da carreira também. Né? Legal. Esses são os papéis, eu diria que os papéis mais importantes, mas não é só conduzir projetos, né? Você percebe? Tem várias maneiras diferentes. O que a gente faz, na verdade, não é... A gente ouve muito assim, a gente vende conhecimento. A gente não vende conhecimento. A empresa não está disposta a pagar pelo conhecimento, ela está disposta a pagar para alguém que venha trazer solução, resultado, através de um conhecimento que você tenha. Ok, meio, né? Mas não é conhecimento que a gente vende. A empresa paga para você trazer um resultado, é custo-benefício. Eu vou te pagar X para você me trazer um benefício Y qualquer. Mas é muito interessante o que você estava falando. Você sabe que outro dia eu estava acompanhando uma discussão no LinkedIn e onde se falava assim, né, de horas, de preço de horas de consultoria, e aí o cara tinha um que falou assim, mas eu aqui na Bahia X horas, né, não sei onde é X horas. E eu percebo que as pessoas ficam tão preocupadas ali com a questão do tempo que elas estão alocando em si. E essa empresa não paga, né? A gente está um pouco mais tempo nessa vida, a gente vê que a empresa não está pagando pelo tempo que você está ali. Ela quer o resultado daquilo que você está disposto a oferecer. Né? É outro tema que nos cursos que a gente dá sempre toma pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, essa questão de precificação, né? É um tema muito incandescente, né? A precificação, quer dizer, quanto, né? E também na precificação como cobrar, né? Porque tem também umas 5, 6 formas diferentes de cobrança. Então, de maneira assim, sintética, uma forma é a forma por hora. O consultor cobra X por hora. É um jeito muito comum que se ouve muito falar. Eu também cobro muitas vezes por hora e a gente sabe que é uma maneira muito usual. Agora, a gente pode cobrar um preço fixo, a gente pode cobrar um valor fixo. Pelo projeto, pelo resultado prometido. A gente pode estar cobrando por porcentagem de resultados. E agora, como eu já falei de 3, quer dizer, fixo, porcentagem de resultados e por hora, dá para combinar isso. Que dá para ter um fixo mais um tanto pela porcentagem. Dá para pelo resultado alcançado. Pode ser tanto por hora, dentro de uma faixa de horas que o cliente já concorde em pagar, quer dizer, até tantas horas você pode ir prestando serviço, mais um tanto no variável. Né? Então dá para combinar isso tudo, dá para combinar o fixo e mais um tanto de horas naquilo que não esteja no escopo, daquilo que exceda o escopo que foi contratado inicialmente. Né? Existe a forma de pagamento por produto. Né? Eu estou te contratando para desenvolver um software, ou para desenvolver uma pesquisa de mercado. Nessa pesquisa de mercado são 50 pessoas, vai ser apresentado na forma de um relatório e um workshop de tarde inteira com o meu pessoal, por exemplo, da área comercial. Ok, esse é o produto, não tem muita dúvida. Eu tenho que ir ao mercado, falar com 50 pessoas, fazer um relatório e fazer um workshop de uma tarde, quer dizer, não há dúvida nenhuma. Né? Bem modelado. Quando isso estiver pronto, paga-se X, ou então paga-se quando a pesquisa terminou uma parte, depois, enfim, a forma de pagar, ou quando paga, eu acho que é menos importante, mas é uma outra forma diferente, né? Que é um pagamento por produto claramente definido. Né? É uma coisa legal isso, né? Porque é um outro ponto que pouca gente às vezes faz, né? Que é de produtizar o serviço, né? Sim. Ele pega o serviço e transforma aquele serviço num produto. Sim, né? Que é uma maneira... Também um dos problemas que a consultoria enfrenta constantemente é estar preparando o trabalho e não está sendo às vezes pago para isso. Quer dizer, você consegue um contrato novo, mas não é exatamente o que você fez em outros contratos. Então você tem um tempo de preparação, né, às vezes longo, que possivelmente não é pago. Isso evidentemente afeta o teu rendimento, a tua taxa hora durante o mês. Você trabalhou X horas durante o mês preparando. Quando você tem um produto, né,
é um produto que a gente não consegue ser um produto totalmente em série, né? Igualzinho para todo mundo. Em consultoria não, em treinamento sim. Né? Agora em consultoria sempre tem que fazer adequações. Agora o exemplo que eu uso é que o consultor precisa ir montando peças de Lego. Né? Quer dizer, o Lego, né? Você com 50 peças, 100 peças, você faz muita coisa diferente. Consultor que tiver uma ferramenta para isso, uma ferramenta para aquilo, um instrumento, quando eu digo ferramenta, é um checklist, um workshop, uma apresentação, né, uma forma de relatório, um jeito de fazer um determinado gráfico, né, já pensou nisso, já gastou tempo uma vez, né, não é que ele vai fazer igual para o cliente, mas o know-how para transformar uma informação num gráfico e numa explicação que alguém entenda, não precisa inventar isso toda vez. Uma vez que foi inventado, é uma ferramenta, eu posso usar isso em situações diferentes. Isso vem com o tempo, né? Ou então o consultor adquire ferramentas prontas, né? Ferramentas já desenvolvidas por outros consultores, e isso está no mercado, no nosso site tem isso, né? Tem consultores que, para evitar gastar tempo repensando o que já se pensou uma vez, quer dizer, a forma de apresentar um cronograma para um cliente, a forma de apresentar um relatório para um cliente, né? Depois que você consegue uma maneira eficaz, né? Você vai usar isso como uma pecinha de Lego. Então, quando entra um projeto que aparentemente é muito diferente dos outros, ele em boa parte são as peças de Lego que você já tem. Encaixando aquilo. E depois tem que inventar mais umas 4 ou 5 peças de Lego para montar aquele projeto. Mas não é que todo projeto tem que ser completamente desenvolvido do zero, porque senão você não consegue um rendimento razoável das suas horas ou do seu tempo disponível durante o mês. Faz sentido, completo sentido. Gino, você comentou uma coisa comigo também há pouco que eu achei muito legal do trabalho que você faz, né? Que é aconselhamento de coach de executivos, né? Que estão aí num momento de transição, né? Quer dizer, a pessoa está empregada, está saindo, inclusive você tinha algumas empresas que parece que te contratam, né? Sim. Para poder ajudar esses executivos a fazer essa passagem aí, né? Me fala um pouco disso, né? O que você tem visto por aí, né? Como é que você vê esse mercado? Porque a gente tem a sensação que eu tenho lá no Instituto, a gente também acaba observando isso até pela quantidade de pessoas que vêm perguntando mais, se interessando mais pela área de consultoria. E tem uma parte lá que são muitos executivos que estão saindo de empresas e querendo entrar nessa área. Como é que você vê isso, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê? A gente sabe que não é uma coisa tão simples, porque às vezes ele sabe conhecimento técnico, mas ele não sabe ser consultor. Sim. Porque ser consultor envolve outras habilidades, né? Como é que você vê isso com essa tua experiência, passando por lidando com esses executivos, com essas empresas? Como é que você enxerga isso tudo? Olha, tanto na minha atividade de coaching, justamente a minha atividade profissional hoje está muito, muito focada em suporte de várias formas a profissionais que atuam como consultores, né? Então isso se traduz no nosso site, que é o consultores.com.br. Lá tem muita informação, né? Nos cursos que eu já mencionei, a gente tem cursos aí, nós estamos na versão 130, na edição 130 desse curso agora, é o primeiro curso que teve no Brasil, né? Tem sempre 25, 30 participantes, muitos executivos justamente nessa situação, e a outra tem os livros meus e tem o coaching. O coaching, a minha experiência é assim, eu tenho normalmente de 8 a 10 coaches ao mesmo tempo. Significa que alguns estão terminando o trabalho comigo e já tem sempre alguns começando. Então, em média, eu tenho 10 clientes de coaching simultaneamente. Só te interromper só um minutinho. Normalmente, quem te contrata para isso? É a empresa ou é o próprio profissional? São as duas formas. Tem profissionais que me conhecem no mercado, resolvem voltar sua carreira para consultoria, então me procuram para fazer esse trabalho. E eu trabalho através de empresas de outplacement, principalmente, que fazem os primeiros testes com os seus assessorados que acabaram de chegar na empresa, né, de outplacement, saíram da empresa onde estavam, eram executivos de nível médio para alto, quer dizer, gerência geral, diretoria, presidência de empresa, tem alguns presidentes de empresa, e se defrontam, por exemplo, com a questão da idade. Antigamente, há 20 anos atrás, sei lá, a pessoa que chegava aos 50 anos, 55 anos, já era alguém, assim,
pré-aposentado, aposentado, que agora vai jogar dominó, jogar bocha. Era mais ou menos isso, né? Desculpa a brincadeira, mas era mais ou menos isso. Hoje a pessoa com 50, 55 anos, 58, 60 anos, está no pico, às vezes, do seu desempenho profissional, tem toda a bagagem e tem toda a energia, e às vezes tem toda a inovação na cabeça, quer dizer, não está nem pensando como se pensava 10 anos atrás, ele pensa daqui a 10 anos. Mas as empresas não querem empregar pessoas com 50 e tantos anos de idade. Então ele se defronta com essa primeira barreira. Com essa primeira barreira, né? Essa é uma das situações bastante típicas. Aí o que acontece? Ele tem essa bagagem toda de empresa, como você mencionou quando você me perguntou isso, mas ele conhece tecnicamente muito bem algum segmento, ou conhece em termos de gestão muito bem como é que se dirige uma empresa, quer dizer, um profissional altamente competente para ajudar empresas, né? Mas não tem algumas habilidades necessárias. Primeira delas, né, é o seu marketing pessoal e, como consequência disso, a venda. Né? Só fazendo um gancho com o que eu mencionei lá no começo da nossa conversa, né, ele não sabe estar na vitrine para ser procurado como consultor. Né? Então a primeira transição que eu preciso ajudar muito é ele se recolocar no mercado, no seu network, para começo de conversa, claramente como um prestador de serviços profissionais, consultor de empresas e não alguém procurando emprego. Você começa ajudando ele, e até se a gente pudesse dar um conselho para algum executivo ou alguém que está querendo, a gente sabe que tem muito executivo que está acompanhando a gente, até porque está pensando em passar por esse processo, né, então eu posso dizer que o primeiro conselho que você daria seria que começasse a identificar formas dele se colocar na vitrine. Na vitrine de maneira clara, com foco claro. Porque assim, eu me tornei consultor. Tá, mas assim, no quê? Como é que faz isso, Gino? Olha, normalmente eu trabalho com eles, um exercício que eu proponho, a gente trabalha isso junto, que é um exercício de foco. Quer dizer, o que você sabe fazer? Bom, vem uma lista desse tamanho, eu sei fazer ao longo, imagine, 20 e tantos anos, né? Então tem muita experiência. Agora tem uma segunda questão, o que você gosta de fazer? Né? Porque que momento da vida em que a gente vai começar a priorizar o que a gente gosta de fazer, né? Às vezes a gente faz o que sabe fazer, mas não necessariamente gosta de fazer. E o terceiro exercício de reflexão, onde que existe hoje mercado para isso que você sabe e gosta. Que segmentos, que regiões do Brasil, que áreas de empresas, quer dizer, que especialidades. Esse é mercado. Então ele vai ver lá. Sei, gosto e oportunidade. Tá. É como se fossem círculos olímpicos. O que ele gosta e onde tem oportunidade. Imagina 3 círculos olímpicos, no meio ali tem aquela intersecção, né, do sei, do gosto e da oportunidade. Esse é o melhor foco do mundo, é o melhor dos mundos. Se você conseguir trabalhar nessas 4 ou 5 especialidades, é aquilo que eu sei fazer super bem, faço com muita facilidade, adoro fazer e eu vejo que se paga bem, o mercado está interessante. Né? Então, Gino, pelo que eu estou entendendo, a gente está falando de sei, gosto e oportunidade, né? Isso. Ele vai buscar uma interseção. Isso. Imagina os círculos olímpicos. Né? 3 círculos olímpicos. Não, os círculos olímpicos são 5, mas vamos pensar em 3. Eu tenho um aqui que na Rússia foi 4, né? Porque um não acendeu ali no final, né? Mas tudo bem. 3 círculos olímpicos. Um é eu gosto, o outro eu sei e o outro é oportunidade. Tem um lugar aqui que tem uma intersecção dos 3, que é o melhor dos mundos. É aquilo que eu sei fazer muito bem, faço com facilidade, adoro fazer, né? E também vejo que o mercado hoje está pagando bem por trabalhos desse tipo. Né? Então, quando a gente é, por exemplo, empregado, está procurando emprego, a gente procura emprego perto de casa. Eu sei que quem está nos ouvindo está no Brasil inteiro, mas a gente, intuitivamente, até por ter família e ter vínculos, a gente procura um outro emprego, se for o caso, perto de casa. Em consultoria não existe isso. Em consultoria, no mínimo, a gente pensa em mercado brasileiro, quando não pensa em prestar serviços fora do Brasil. Uma coisa é eu ir para um emprego que fica a 2.500 quilômetros de casa e ter que levar minha família inteira e destruir toda a minha estrutura familiar, de amigos, de relacionamentos, tipo escola. A outra coisa é aquilo que nós vivemos no dia a dia, e quem é consultor e está nos ouvindo sabe disso, e quem não é, talvez vai ter uma ideia nova, né? Uma visão nova. A outra coisa muito diferente é passar 4 dias a 2.000 quilômetros de casa, 1 semana e meia, 2,
em casa, 4 dias num outro lugar longe de casa, e aí ter oportunidade de trabalho o tempo inteiro, quer dizer, ter trabalho o tempo inteiro. E o que eu fiz a minha vida inteira foi frequentemente levar a família para essas viagens curtas. Quer dizer, eu vou para um lugar interessante. Você leva a família? Eu fui na terça. Fiquei terça, quarta, quinta e sexta nesse trabalho. Talvez só terça, quarta e quinta. Na sexta-feira, como eu sou dono da minha agenda, da minha vida, eu tirei a sexta-feira. A minha família chegou na sexta-feira à tarde. Passamos sexta, sábado, domingo em algum lugar que é interessante e voltamos todos juntos no domingo. Legal. Então, inclusive, para a família até para a família aceitar essa vida nova de que o papai está viajando com frequência, bom, muitas vezes o papai leva a gente. Eu tinha crianças pequenas, né? Então, é um modelo de vida muito diferente do executivo que trabalha todo dia no mesmo lugar. Claro, ele viaja pela empresa também, né? Mas eu transformei a minha vida em alguma coisa que foi prazerosa para mim e foi prazerosa para a família também. Então, uma vez que o domínio da minha agenda ficou na minha mão, eu fiz da agenda aquilo que foi o melhor possível para todo mundo, né? Agora, voltando à questão do executivo, né? Na hora que ele encontra esse foco, ele fala, tá, eu vou ao mercado, mas com 5 especialidades específicas. Eu quero ser comprado, procurado nessas 5. Porque se ele disser para o mercado, eu sei fazer um monte de coisas, ele vai acabar sendo procurado constantemente em alguma coisa que ele não gosta muito, que não paga muito bem, ou que ele não sabe muito bem, né? Então ele precisa ser claro, quando disser ao mercado, eu decidi voltar a minha carreira para consultoria, vírgula, focada em 1, 2, 3, 4, 5 especialidades, não em 22. De preferência 3 ou 4, que é aquilo que eu quero. É um posicionamento. É nisto aqui que eu quero ser conhecido, reconhecido, procurado, comprado, pago e assim por diante. Né? E é a única maneira que eu vejo de realmente poder ser bem pago. Né? Porque senão ele até pode fazer. E naquilo ele é reconhecido como um consultor muito bom naquilo. Né? Eu vou fazer uma pausa nesse ponto que você está falando, porque é um outro desafio também, né? A gente vê que a maioria das pessoas, quando vai prestar consultoria, tende a acreditar que quanto mais coisas você vai fazer. É como se fosse um supermercado, né? Um shopping, né? Então, peraí, quanto mais produto eu tiver para oferecer, mais fácil vai ficar para poder vender isso, e não é a melhor alternativa, né? Não, eu acho que dá tiro, como aquelas armas que dá o tiro de chumbinho, né? São pequenos chumbinhos que vão atingir uma área grande da árvore e talvez você pegue alguns passarinhos ali. Né? Acontece que em consultoria, né, hoje o mercado já está muito profissionalizado, então você precisa estar muito bem focado e muito especializado e muito bom naquilo que você faz, né? E dispersar energia, né? E dispersar sua imagem em muitas especialidades diferentes. O mercado não lembra de genéricos, o mercado lembra de quem é bom em determinadas especialidades, né? Ainda que sejam especialidades tipicamente generalistas. Uma coisa é ser genérico, outra coisa é ser generalista. Um dirigente de empresa que vai fazer, por exemplo, aconselhamento, coaching, um trabalho executivo, né, onde o assunto é gestão geral de uma empresa, ele precisa entender de supply chain, logística, produção, vendas, marketing, finanças, enfim, do todo. É um especialista em gestão. Ele é um especialista em gestão, ok, mas ele é um especialista em gestão. Ele não é um genérico. Você diz assim, no que ele é consultor? Num monte de coisas. Ninguém contrata consultor que é bom num monte de coisas. Né? Verdade. Então esse acho que é um ponto. E a outra questão para os executivos ou para os profissionais que estão numa carreira CLT e resolvem ou desviar a carreira para a consultoria ou por conta de fatores de mercado partem para a consultoria, é a questão do relacionamento depois com os clientes. Uma coisa é quando você está no comando e num certo ponto você determina que alguma coisa seja feita até um certo prazo para a sua equipe de trabalho. A outra coisa é fazer acontecer quando você não está no comando, que é uma arte que tem que ser desenvolvida. Uma arte mesmo, né? E influenciar pessoas. E aí um sofrimento que alguns executivos têm, eu resolvo isso com uma frase curta, é a perda do poder. Né? Eu já fui executivo, já fui auto-executivo, já fui CEO de 2 ou 3 empresas, e a gente perder
o poder é uma transição dura, né? Porque até ontem eu tinha todo um staff que fazia tudo para mim. Agora eu estou no mercado e eu preciso ir inclusive ao banco, eu preciso inclusive sentar no computador e pagar uma conta, quer dizer, não tenho quem faça as coisas. Né? Agora numa empresa, quando eu estou numa empresa prestando consultoria, eu não tenho mais o poder de mandar fazer. Eu tenho que influenciar as pessoas. E aí uma frase que talvez passe confiança para os que estão nos ouvindo, o consultor de empresas, ele às vezes tem mais poder do que os próprios detentores formais do poder. Porque se a empresa contratou um consultor, o respeito pelo que ele vai dizer, pelas opiniões dele é muito grande. Né? É verdade. Agora, precisa tomar muito cuidado também para não usar este poder de influência grande que a gente tem e levar o cliente a caminhos que não são os corretos. Então o consultor não pode achar que alguma coisa pode ser assim, ou vamos falar um português claro, porque todo mundo vai entender, chutar. Né? Porque a empresa confia muito naquela palavra do consultor. De repente ele dá um chute, né? É como se fosse um médico. O médico não pode achar e passar certos remédios e prescrever uma cirurgia enquanto ele não tem absoluta certeza que aquilo tem que ser feito, do diagnóstico. Né? Não, e até por isso que faz diferença se ele for um especialista, porque a curva de aprendizado dele é menor, quer dizer, ele consegue ter mais tempo, mais condição de, em vez de dedicar 20 temas diferentes, ele entender profundamente daquele escopo dele, exatamente. E aí, por isso que a empresa contratou ele, ainda que seja gestão geral. Mas ele é muito focado, então, em entender as nuances da gestão de empresas grandes, ou de empresas médias, ou de empresas familiares. Né? Mas ele é muito focado naquele tema na qual ele foi contratado. Então, a respeitabilidade por ele é muito grande. Portanto, o poder informal dele é muito grande, talvez maior até do que os gerentes e diretores detentores formais do poder. Verdade, né? Verdade. Então, essa é uma outra transição que os ou os atuais que estão nos ouvindo, CLT, né, precisam fazer. E a terceira, talvez, para te dar uma resposta mais completa, é a questão de metodologia. Bom, para te dar finalizar um pouco a minha resposta, ela ficar mais completa, isso é uma questão também com relação à metodologia. Tá. Em algum momento, ou bem precoce, ou na conversação com o cliente vai te perguntar: mas como é que o trabalho vai ser desenvolvido? Sim. O passo a passo. Né? Então, os consultores precisam ter um método mínimo, né, de explicar isso para o cliente e também de ter o seu método. Dizer, bom, a primeira coisa que eu realizo é o entendimento das informações e de projetos anteriores já feitos para esse tipo de situação. Depois nós vamos fazer uma reunião com a gerência com tal objetivo. Depois nós vamos fazer isso. Quer dizer, qual é o passo a passo? Porque o cliente, ele compra, a minha experiência diz isso claramente, e conversando agora nesse meu especialização em formação e suporte a consultores, eu tenho contato com consultores dia e noite textualmente, né? 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, né? Assim, o que a gente tem certeza é assim, por que um cliente compra e contrata? Ele contrata por 3 fatores. Um fator é o consultor em si, a confiabilidade na pessoa do consultor. A segunda é ou na empresa na qual o consultor trabalha, sim, ou as relações que esse consultor tem. Tem muitos consultores que estão nos ouvindo que são consultores independentes. Quer dizer, a empresa dele não tem nome ainda, mas ele pode concorrer com as grandes empresas na medida que ele tenha parcerias e tenha articulações. Quer dizer, quando ele vai num cliente, ele diz: olha, eu sou um consultor independente, mas eu tenho ligações com empresa A, B, C, D, né, para especializações necessárias quando elas forem demandadas no projeto. Então, o segundo fator é ou a empresa que você representa, ou então as articulações e parcerias que tem. E o terceiro fator, que é o tripé, né, e o tripé é a forma mais estável, né, que existe em termos de geometria, de física, é a metodologia. Né? Quer dizer, o método. O cliente não compra quem tem um bom método, não compra só isso. Muito bom, mas quem que vai fazer? Então entra a questão do consultor. Né? Método e consultor já vendem bem. Quer dizer, este consultor que está nos mostrando este método. Agora, estável mesmo é se o consultor pode dizer: olha, além de eu ter um bom método e eu ter lá o meu currículo longo, extenso, etc., né, eu também tenho as articulações necessárias
para realizar o trabalho. Se precisar de alguém de informática, de recursos humanos, de motivação, Vai complementar, né? eu complemento, não com parceiros improvisados, com parceiros frequentes. Ou nós temos uma empresa que é estruturada e que tem isso tudo dentro da nossa própria estrutura. Entendi. É isso que convence o cliente A a comprar e a contratar a gente, né? Dino, eu queria te agradecer, né, mais uma vez aqui. Eu acho que você falou aqui hoje as coisas que vão aí poder ajudar muito, não só quem está começando agora, né, nessa área de consultoria, mas também até mesmo profissionais experientes que talvez não tenham tido ainda a oportunidade de, enfim, de saber um pouco mais, de aproveitar um pouco melhor o seu tempo, né, as oportunidades que de repente cercam. E acho que o que você falou hoje foram coisas assim que podem realmente fazer diferença para muita gente que está nos acompanhando hoje. Eu te agradeço a oportunidade. A gente tem muita informação, como mencionei, no nosso site, no www.consultores.com.br, tem muita informação, justamente focada em ajudar consultores o tempo inteiro, tem mecanismo de interação, né? Tem a divulgação dos nossos cursos, tem os nossos livros, enfim, tem todo o material que a gente disponibiliza hoje para essa nossa categoria profissional aí. Tá bom, Dino. E parabéns pela iniciativa desse congresso. Muito obrigado. Muito obrigado e bom congresso. Pessoal, até a próxima. Um grande abraço.